Olá, sétimo anos, vamos iniciar mais uma aula remota, mais uma conversa, mais uma possibilidade de aprendizado, não é, meus queridos? Nós vamos passar hoje, começar hoje com o Renascimento e o Humanismo, é a nossa quinta aula, tá no livro de vocês, para quem tem, da página 86 a 92. Lembrando, meus amores, que quem não tem livro pode pegar qualquer livro de história que tem esse assunto, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer a abertura do nosso assunto aqui com Shakespeare. Ele é um homem muito importante desse período. William Shakespeare, a obra de William Shakespeare, ela chega até os nossos dias, desse período até os nossos dias atuais. Foi feito aí inúmeras adaptações de sua obra Romeu e Julieta para a TV, para cinema, para peça de teatro. Aliás, é uma peça de teatro, né? E também os HQs, né? Esse que vos fala aqui, da Turma da Mônica, tá? O Maurício de Souza, ele criou esse HQ de forma humorada, com uma linguagem bem acessível, né, para crianças principalmente, mas nós adultos adoramos, né? Ele oferece um roteiro diferente da peça original do Shakespeare, Romeu e Julieta, porque na peça é um casal que se apaixona, né, eles pertencem a castas diferentes, famílias ricas. Família rica é uma família pobre, não pode viver o seu amor e eles se matam, eles tomam um veneno e se matam para viver aí juntos na eternidade. Então o HQ não é assim que termina, tem um outro final para a história, tá? Vocês preferem qual dos dois? Muito bem. Outra história que permaneceu até os nossos dias, né? Também tem origem aí no medieval. Segundo o historiador norte-americano Robert Darnton, ele diz que teve origem na Idade Média Europeia. Chapeuzinho Vermelho. Ela foi criada por camponeses e ela não tem nada a ver com essa história que nós conhecemos atualmente, tá? Ele narra a história no seu livro intitulado O Grande Massacre dos Gatos e outros episódios da história cultural francesa. Gente, esse livro é uma joia rara, é lindo esse livro, tá? E segundo Darnton, essa história foi inventada por camponeses, né, que eles tinham que trabalhar, os seus filhos tinham que ficar em casa, para que os meninos não fossem para a floresta, correr todo tipo de perigo, ser devorado aí por animais. Eles inventaram a história assustadora, a história é assustadora mesmo, tá? Com um fim trágico para evitar que seus filhos fossem para as perigosas florestas e bosques, né, na ausência dos seus pais. Com a devida história, né, com o advento da história, ocorreram aí mudanças e transformações no conto da Chapeuzinho Vermelho, entre outros, como Bela e a Fera e vários outros que nós conhecemos, né? De acordo com cada contexto histórico e os valores morais, éticos e culturais prevalecentes. O que é isso? Cada momento, cada sociedade, em cada contexto vai criar versões para a história. Ok, como aconteceu com o HQ lá do Maurício e como aconteceu com o Chapeuzinho Vermelho, tá? Vocês já conheciam, meninos, essa história? Já sabia que tinha essa origem? Então, vamos lá, meus amores. Nós vimos que o século XII, a Europa passou por uma série de mudanças. Dentre elas, o crescimento das cidades, o aumento da população, novas técnicas, crescimento do comércio com o Oriente e Ocidente, aí, aparecimento das feiras e etc. Surgiu uma burguesia de mercador, dono de navio, levando e trazendo mercadoria para diferentes partes do mundo. Essas posturas aí ocorridas na Europa inspiraram uma nova versão de mundo, ou seja, uma nova forma de ver o mundo, da arte e do conhecimento, e ao mesmo tempo criou aí condições materiais, que é o mesmo que dinheiro, tá? Necessária para se promover, se patrocinar esse renascimento aí italiano, que iniciou-se aí no século XIV, justamente aí no século XIV a Europa está passando por uma crise, tá? Mas ele vai até o século XVI, nas cidades italianas, e se propagou a partir dela para toda a Europa. E foi decisivo para a formação do pensamento moderno, o pensamento de hoje, tá? O Renascimento italiano não foi o único, né? Existiram outros, tá? Então, nesse sentido, o termo Renascimento italiano é um pouco contestado, né? Tem um historiador que ele diz que esse Renascimento ele não aconteceu só na Europa, mas ele aconteceu simultaneamente, né, em outras partes do Oriente, como no Islã, no hindu, no judeu e no chinês, ok?
Para esse historiador, o termo é considerado inadequado e pejorativo, né? Ele discorda bastante do termo, como também tem outros historiadores que dizem que quando você diz renascimento, pressupõe-se que se tinha algo e depois passou-se a não ter. E não é verdade. Segundo os historiadores, sempre se teve cidades, embora elas não fossem importantes, tão desenvolvidas não é importante, mas sempre se tinha cidades, se tinha artes, entre outros, tá? Então, lembrando que sempre que a gente vai falar de renascimento, a gente tem que ter essas ressalvas, ok, meus queridos? Então, vamos lá. O que é que marcou o Renascimento? O Renascimento ele foi marcado pela valorização do passado grego-romano. O que é isso, professora? Nesse momento aqui, as pessoas começaram a suspirar, a ter uma nostalgia, né, da cultura grega e romana, da cultura grego-romano clássico, antiga, anterior a eles, ok? As obras dos gregos romanos da antiguidade eram um modelo de inspiração para as suas obras, tá? Outra coisa que esteve em voga foi o antropocentrismo aí, no lugar do teocentrismo, certo? Que era o homem, aí ele era um ser criativo, virtuoso, ele era dono do seu destino, não era mais Deus que determinava, mas o indivíduo. Aí entra aí a questão da individualidade. O homem ele era capaz de ser individual e ser criativo, não individual no sentido pejorativo, mas no sentido de se desvincular, né, desse antropocentrismo aí, e ele ser um homem criativo, né, ter uma visão nova do mundo, né, pertencente ao homem, não mais a Deus. Ele podia usar para se aperfeiçoar e enriquecer, tá certo? Por que ele vai ter essa visão? Porque antes, por exemplo, as pessoas não podiam ter um dinheiro e multiplicar aquele dinheiro, por exemplo, emprestar ele ajuda, tudo isso era condenado, era a usura que a igreja condenava, e as pessoas viviam muito sob o domínio da igreja. Então, as principais características são essas, em síntese, tá? Eu trouxe esse quadro só para a gente fazer aqui uma breve... Só mesmo para a gente se situar no tempo e no espaço e entender onde está situado esse momento que nós vamos falar. Acho que vocês lembram que eu falei que a Idade Média, a Europa medieval, ela foi dividida em dois grandes períodos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, tá? E aí eu dei outras datas aí. É só para lembrar que esse período que nós estamos falando, aqui, ó, o Renascimento, ele está aqui dentro da Baixa Idade Média, tá, meus queridos? A Baixa Idade Média é aquele período marcado pela relativa paz medieval. É aquele momento em que as pessoas vão migrando, né, aos poucos, vão saindo do campo, se estabelecendo em vilas que depois serão cidades, desenvolvendo uma feira, um mercado interno, depois externo, né, com grandes feiras, e vai aí sendo criadas rotas comerciais e as pessoas passam a comercializar em grande escala. Vocês lembram, né, que eu falei isso? Pois bem, então esse período do Renascimento, do humanismo, tá tudo dentro desse contexto da Baixa Idade Média, ok? São tudo processos simultâneos. Quando a gente for falar aí da reforma, da contra-reforma, tá tudo dentro desse período. É o que os historiadores chamam de outono da Idade Média, tá? Eu fiz esse quadro, nesse resumão, né, das características de como a sociedade se encontrava, que sociedade era essa que estava agora contestando aí, suspirando pela arte grega romana, tá? Então, foi um período do crescimento das cidades com as feiras, o surgimento dos burgos, dessa nova classe, os artesãos, né, por via aí das rotas comerciais, né, esse povo ganhou destaque, ganhou status social, né, que por sua vez levou o homem que estava no campo feudal a arrendar suas terras, os seus campos, que por sua vez ele vai ter um dinheiro, uma monetarização, uma nova técnica de agricultura, tá? E aí, onde se tem dinheiro, onde se tem muito direito, vai surgir o quê? Bancos. Então, surgem aí os primeiros bancos, tá? Teve aí a crise no modo de produção feudal e a centralização do poder real nas cidades, ok? É nesse momento, né, que o absolutismo vai aumentar, tá certo? Foi a base para o poder absolutista, tá? Tu tira isso aqui, meus queridos, ó. É poder real, tá certo? O poder real aumenta seu poder, ok? O aparecimento aí das primeiras nações, tá? Outras nações, França e etc, nesse quesito, certo?
O século XIV também é marcado aí por uma crise, que é a peste, as revoltas camponesas e a guerra. Lembra que nós falamos sobre isso? As cruzadas, o surgimento das universidades, tá? Surge aí, devido a essa demanda, esse crescimento populacional, essas cidades, essas rotas, surgiu aí uma necessidade, né, dessas cidades de autonomia. Surgiu dentro desse contexto aí a Carta de Franquia, as corporações de ofício e a Liga Hanseática, né, no norte da Europa, que era um conjunto de leis marítimas, ou seja, um conjunto de leis aí para legalizar, né, esse comércio marítimo. Ok, então isso é um resumão aí do que levou aí a esse momento que foi o Renascimento. Aí é uma obra do Da Vinci, tá? Ó, você veja que vai se tratar das questões do corpo, tá? Sobre o Renascimento, o seu principal marco é os estudiosos, os letrados, os filósofos desse período aqui. Eles começaram a contestar o domínio, a desafiar o domínio cultural, né, da igreja, propondo o uso da razão e da experiência para se chegar à verdade, tá certo? Então, assim, nós podemos chegar à verdade através de estudo, de experiência, da ciência, tá? E não mais dessa história de dizer que Deus era o responsável por tudo, por todas as coisas, tá? E, professor, eles eram pessoas que não acreditavam em Deus? Não, era uma sociedade que acreditava em Deus, tá? Só que eles, os humanistas, eles queriam aí serem pessoas importantes, pensadores, eles queriam ler, eles queriam falar, dialogar aí com os filósofos da antiguidade clássica. Lembra que eu falei que é um período muito marcado pela ressonância, pela nostalgia desse período greco-romano. Aí, quem são esses filósofos? Né? Em síntese, Aristóteles, Plotino, Plutarco, Giordano Bruno, Maquiavel e etc. Tá? Então, pouco a pouco, essa produção intelectual, esse desejo desses filósofos deixaram de ser escrito no latim, que era uma língua difícil, de difícil acesso, tá? Porque era a regra na Idade Média, ela passou a ser escrita nas línguas nacionais das pessoas, tornando-se assim mais acessível, tá? A partir de então, muitos filósofos aí foram procurados para aconselhar governantes, escrever biografias e etc. Como foi o caso até do Maquiavel, tá? Aí surgiram, eu trouxe um aqui pra gente ver, eu acho que tem até no material de vocês, tá? Esse carinha aqui, ele vai falar, esse humanista, ele vai falar da questão da imitação, tá? Ele vai falar da questão do teatro, ele vai dizer da atuação, ele vai dizer que a imitação não é uma mera repetição, mas é uma inspiração, é um momento de inspiração para você reproduzir, né, esse teatro grego, essa cultura grego-romana, tá? Outro ponto importante dentro desse renascimento cultural é a questão das técnicas de arte. Eu não sei se vocês lembram que eu falei para vocês dos vitrais. Era muito comum, né, a arte aí estar marcada aí pelos vitrais das igrejas. Nesse momento vai ter essa inversão aí de técnica e de arte, tá? É totalmente diferente a arte aqui daquela que eu já apresentei para vocês. Aquela arte lá que ela tinha um papel, ela ocupava uma função também informativa, para que as pessoas pudessem compreender, inclusive, a palavra de Deus, porque elas não tinham acesso, não é? Elas não podiam ler, então tudo era feito pensando, né, pensando essa população entender o que estava sendo dito, porque ela não lia, ela não tinha cultura letrada, ela não tinha leitura, tá? Esse período ele é marcado pela cultura letrada muito dentro dos mosteiros, né? Só mesmo a elite da elite tinha acesso, tá? Então, a arte, essa técnica, essa nova arte, ela é marcada aí pela representação mais real possível da figura humana, das paisagens, tá? Isso foi possível porque eles passaram a estudar outras técnicas, estudar aí a geometria, a anatomia, a matemática, e foi possível, né, o Leonardo da Vinci até fazer aquela obra que eu mostrei aqui para vocês. Deixa eu ver se eu encontro ela. Foi possível ele fazer isso, né? Tudo por conta do estudo da anatomia, das formas e do corpo, certo? Então, aí você percebe que aqui é uma estrutura plana, mas a gente parece que ela tem um fundo, ela tem uma profundidade quando a gente olha para ela, né? Então, isso aqui é uma técnica muito elaborada para a época, tá?
Eles tinham a intenção aí de que a obra apresentasse mais equilíbrio, harmonia e expressividade, tá? Cada vez mais as expressões humanas elas estivessem à tona. O domínio da perspectiva, uma técnica que permite transmitir a sensação de profundidade em uma superfície plana, como na obra Anunciação de Leonardo da Vinci, que é essa, tá, meus amores? A iniciativa do artista aí também em pintar a si próprio, o autorretrato, o artista, inclusive, para ele ganhar status, projeção social, ele passa a assinar suas obras. Então, os artistas do Renascimento, eles introduziram aí novas técnicas que marcariam a história da arte europeia, ok? Para falar desse momento, nós temos que falar dos micenas. Quem foram os micenas, meus queridos? Os micenas foram aqueles caras ricos, aqueles que pagavam, que patrocinavam as pessoas para elas estudarem, né, tanto no campo da arte quanto no campo das ciências e também das ciências humanas, tá? Os filósofos e etc, tá? Por que o termo Renascimento italiano? Porque foram nas cidades de Siena, Milão, Florença, Bolonha e assim sucessivamente, né, na Península Itálica, que começou todo esse movimento. Lembrando, né, dos autores que contestam, tá? Que eles dizem que simultaneamente em outros locais do Oriente ocorria esse renascimento, tá? Essas cidades elas eram governadas por esses homens, os micenas, eles eram muito ricos, eles tinham enriquecido inclusive aí com a questão do comércio, tá certo? O rico comércio aí que tinha de especiarias, ok? E eles financiavam esses artistas, ok? Dentro da Itália. Aqui é a Península Itálica, eu trouxe para vocês verem também como é uma península, né? Cercada de água aqui, com uma saída com terra, tá? Só para situar, para vocês visualizarem onde esse movimento ocorreu, tá certo? Quando vocês virem no mapa, vocês já sabem. Bom, meninas, chegamos ao final aí. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar e, ao mesmo tempo, concluir esse período. Nós vamos falar aí da expansão do Renascimento para outras partes do mundo. Vamos falar dos escritores, pintores e artistas. Não esqueça de fazer a atividade, encontra-se lá na agenda da plataforma, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Sobre a atividade de vocês, eu passei aí no livro a página 102, 103, 104. Não se assustem, porque são questões bem fáceis, só de marcar, tá bom? Lembrando que na página 103, vocês só vão resolver a questão 3 e a questão 4. Ok, meninos? E aí, vão lá na plataforma, no item exercício, que a titia Marlúcia passou. Bem legal lá, uma atividade para vocês responderem na própria plataforma sobre Romeu e Julieta. Tá bom, meus amores? Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.